Olá, tudo bem? É um prazer estar com você e a gente poder dar início ao curso de noções sobre aconselhamento. E quando a gente tem a oportunidade de parar para refletir sobre a importância do aconselhamento na vida das pessoas, no que a igreja precisa representar para a vida delas, e como é especial a gente saber que Deus nos escolheu para que a gente possa desenvolver esse ministério tão significativo, tão especial. Eu quero poder conversar com você sobre isso. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Meu nome é Orlando, sou pastor da Igreja Presbiteriana Central de Japeri, no Rio de Janeiro, professor do Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo Ashbel Green Simonton, e tenho o prazer de poder estar aqui com você para a gente falar a respeito de aconselhamento. No seminário eu dou aula de Psicologia Geral, Vocação e Espiritualidade, dou aula também de Psicologia da Religião e de Psicopatologia, todas essas áreas voltadas tanto para o comportamento como para a maneira como as pessoas são de alguma forma influenciadas pelo meio que elas vivem, as influências que tiveram através dos anos de vida e das pessoas com as quais se relacionaram, a maneira como a religião, a forma de se relacionar com Deus influencia em suas vidas. E no curso de aconselhamento a gente vai ter a oportunidade de parar para refletir como isso é feito e como esse aconselhamento pode ser extremamente significativo para o coração e para a vida, tanto da igreja como do conselheiro e também do aconselhado. Então é muito importante que nesse processo, você que tem o prazer de participar dessa aula, desse curso, abrir o seu coração, se permitir olhar para novos horizontes e entender que no chamado para o aconselhamento, esse é um dos serviços que você vai ver num dos primeiros slides que a gente vai apresentar, como sendo um dos serviços mais eficazes que a igreja deve fazer. Nós vivemos dias em que a maioria, ou uma boa parte das pessoas, procuram ministérios que são vistos talvez por todos ou por uma grande parte das pessoas da igreja. Nem todos estão vocacionados a exercer ministérios que não são prioridades ou que não aparecem tanto. Então é muito desafiador, mas também muito importante o coração e a vida da gente saber que no ministério de aconselhamento você pode ser um instrumento ricamente abençoado e abençoador para a vida daqueles que vão estar sendo trazidos por Deus para receber esse aconselhamento. Vivemos um tempo, gente, em que as pessoas estão sempre muito distantes, ocupadas com os seus próprios afazeres, cuidando muitas vezes da sua própria vida, e esquecem de viver relacionamentos. Nos tempos digitais, das redes sociais, em que as pessoas são capazes de escrever coisas maravilhosas umas para as outras, mas olhos nos olhos, nem sempre essas mesmas expressões são ditas. Então é muito importante a gente compreender a profunda necessidade de desenvolvermos relacionamentos que podem servir como instrumento de cura. Então, quando a gente está falando aqui de aconselhamento cristão e de ministério de aconselhamento, de vocação para o aconselhado, fica uma dica muito importante para cada um de nós entender o quanto é necessário nós estarmos próximos. Você vai ouvir no nosso curso a profunda necessidade do conselheiro ser alguém que gosta de gente, e de como esse relacionamento precisa ser construído, mas que isso também não pode ser artificializado. Então, fundamentalmente, esse gostar de gente
já tem que vir no combo do seu chamado. Talvez uma das profundas necessidades que a gente precise desenvolver, refletir, tratar, é justamente os nossos relacionamentos primários. Então, um bom conselheiro é aquele que, principalmente no seu relacionamento mais próximo, essa convivência ela já é bastante significativamente boa. Então, um bom relacionamento familiar, uma convivência que realmente faça bem. Eu não estou falando de ninguém que é perfeito, não estou falando de gente que não tenha problemas, que não enfrente dificuldades relacionais, mas o quanto é importante a gente não artificializar uma ação de vida pessoal que realmente vai precisar ser apresentada enquanto a gente estiver aconselhando. Então eu gostaria muito que você que está participando do curso, que pode ouvir esse vídeo, que vai assisti-lo, pare para pensar. Você vai me ouvir numa das gravações do curso falar a respeito da gente fazer esse filtro. Por quê? Quando você chega em casa, pensa aí, as pessoas se aproximam de você ou arrumam um jeito de sair? E ninguém quer ficar muito próximo e nem passar muito tempo contigo. Talvez daí a gente já consiga ter um filtro bem significativo se dentro de casa as relações que a gente desenvolve são suficientemente saudáveis, boas, que a gente faz bem para as pessoas que estão à nossa volta, a ponto delas terem prazer e alegria de estarem conosco. E esse é um filtro que a gente precisa fazer continuamente, porque se nos meus ciclos pessoais as pessoas não se sentem nem felizes e nem têm prazer de estarem ao meu lado, preferem de alguma forma não permanecer nos mesmos ambientes que eu, a gente já precisa parar para refletir que alguma coisa precisa ser modificada. Então é importante, você que está me ouvindo e vai fazer o curso, já comece a partir daí a refletir suficientemente sobre como você está em relação às pessoas que estão à sua volta. E nem sempre a gente consegue fazer isso. Muitas vezes a nossa autocompreensão, a maneira como a gente se enxerga, não nos permite perceber que entre nós e o nosso ciclo mais próximo existem problemas. Então você que quer ser conselheiro, você que está entendendo o chamado de Deus para a sua vida, que vai ter nessas 4 aulas aí um despertamento para poder entender a importância que esse ministério tem, a diferença que faz, a necessidade que as pessoas apresentam de ter alguém que possa caminhar com elas da maneira adequada, orientando, podendo mostrar a elas o quanto é importante receber esse aconselhamento. Primeiro você precisa se encontrar dentro desse desejo de tratar situações que talvez sejam profundamente necessárias à sua vida. E para isso você precisa fazer uma autoavaliação do quanto você gosta das pessoas, o quanto isso faz bem para você e o quanto essa natural qualidade vai ser instrumentalizada para o exercício do aconselhamento. Uma dica que eu dou para você, acho de suma importância e como vai ser profundamente necessário que isso seja feito na sua vida, principalmente para que você possa se permitir trabalhar essa questão, tratar esse problema e se tornar alguém que vai poder ajudar de uma forma muito especial as pessoas que vão ser trazidas por Deus para que você possa aconselhá-las. Não sei se você já tem alguma experiência, se você nunca teve experiência, queria dizer para você que importa pouco a experiência ou não. É fundamental que esse chamado seja uma realidade no seu coração e na sua vida, tá bom? A gente não faz aconselhamento porque tem muita experiência de vida, simplesmente, embora
seja relevante, vai ser importante para o que você vai desenvolver como conselheiro. Não se despreza essa experiência, mas não é ela que determina que você vai conseguir desenvolver um aconselhamento sólido, consistente, importante para a vida de quem vai caminhar contigo. Mas é fundamental que o coração e a vida estejam plenamente dispostos nas mãos de Deus para o que a gente precisa fazer como conselheiro. Uma coisa importante também que você vai me ouvir falar no curso é a respeito da sua devocional. Toda vez que a gente faz uma devocional, e a gente é sempre orientado para isso, e recebemos muita influência para fazermos a nossa devocional, a gente, em algumas situações, cai na possibilidade de começar a desenvolver uma devocional de forma mecânica. Não. A devocional precisa ser um momento seu com Deus que encha o seu coração da presença dele. E às vezes a gente vai ficando tanto tempo na igreja que as coisas se tornam muito automáticas, mecanizadas na nossa vida e distanciam o nosso coração de fazer do jeito que deveríamos fazer. É muito importante que você, como conselheiro, busque no Senhor esse alimento sólido para o coração e para a vida, mas isso não pode ser feito simplesmente porque tem que ser feito. Devocional a gente precisa fazer com o coração. Precisa ser um tempo em que o seu coração se torne cheio da presença de Deus. Eu gostaria muito de orientar você antes de qualquer outro ato em relação a direcionar sua vida como conselheiro, que fundamentalmente você buscasse a presença de Deus em oração. E queria dizer para você que a oração a gente não define como tempo, né? Horas, minutos, segundos. Fulano orava 3 horas. Você vai ouvir um monte de histórias a respeito de homens de Deus que tinham muitas horas joelhos na presença do Senhor e que eram cheios da presença de Deus, onde o Espírito Santo os usava de forma muito poderosa. E às vezes a gente fica atrás de modelos. Queria dizer para você que relação com Deus, tempo de oração, precisa ser feito com intensidade. Se você tem horas para dedicar, excelente. Mas num tempo tão corrido quanto o nosso, eu ouso dizer que talvez você não tenha. Mas vai ser muito especial que o tempo que você tiver seja desenvolvido com Deus em profunda intensidade de busca e de conhecimento a respeito da palavra do Senhor, do querer de Deus, porque uma outra frase que você vai me ouvir repetindo algumas vezes: a gente só ensina alguém chegar onde a gente já foi. Se você não conhece esse lugar, você não sabe dizer como é que chega lá. Por mais que você tenha mapas, sabe direcionar lá, mas você nunca foi. Você não sabe o que é isso na sua vida. Então, o primeiro desafio para a gente é ir na direção de Deus, buscar a sua presença, experimentar do amor, do carinho, do favor de Deus na nossa vida, encher o nosso coração dessa presença, desse conhecimento, para que a gente possa distribuir. E quando a gente aconselha, essa é uma das marcas distintivas do aconselhamento. O quanto o conselheiro é alguém que está próximo do Senhor. E vai ser especial você demonstrar isso para as pessoas que vão poder caminhar contigo nesse processo de aconselhamento. Desejo do meu coração para a sua vida é que você possa ser profundamente tocado por Deus, instruído por Ele, e encontre nesses momentos que estivermos juntos, serão 4 aulas, um profundo desejo de ser esse instrumento nas mãos do Senhor para o serviço que Ele deseja realizar através da sua vida. Que Deus nos abençoe de forma muito carinhosa e especial. Então, até as aulas. Fique com Deus.